A gente tem um relato da Jaqueline, né, Alex? A Jaqueline, Kátia, que é do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e enfrentou dificuldades lá no prédio dela. Vamos ver o que ela diz? Boa tarde, Kátia Fonseca, eu sou Jaqueline Arão, moradora e proprietária aqui do residencial Tupinambás, localizado na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Quero agradecer pela oportunidade que você está nos dando de dar voz, né, aos nossos problemas, à nossa peregrinação com a MRV, que começou no dia 13 de janeiro, quando teve uma forte chuva que inundou Nova Iguaçu e aqui no condomínio, ele virou um córrego de rio, né? Não dava para ver o chão, apenas água, inclusive com corrente de tão forte que a água estava. Essa água escoou da montanha que tem imediatamente atrás do nosso condomínio e, por evidente, que o dreno que a MRV instalou não foi suficiente. Isso causou afundamento no chão aqui do nosso condomínio, né? Em várias partes. Houve alagamento, tá, de alguns blocos, né? Como o bloco 22, que é o mais perto da onde está localizado o dreno e, por consequência, a montanha, né? E não só isso, os moradores precisaram fazer uma força-tarefa para limpar o dreno e limpar todo o condomínio. Tudo foi feito pelos moradores. A MRV teve aqui com a Defesa Civil, na segunda ou na terça, imediatamente após, né, a chuva se deu no dia 13 de janeiro, que foi no sábado. E nos tranquilizaram, né, disseram para nós, tanto a MRV quanto a Defesa Civil, que não havia mais grande risco a nossa saúde aqui, enfim. Porém, o que nós vimos agora no dia 15/2, quase um mês depois, foi que o dreno continua não funcionando. Por quê? Mesmo debaixo de chuva, os moradores precisaram ir até o dreno para fazer a limpagem do dreno, porque as folhas já estavam lá novamente, impedindo a passagem, né, o escoamento correto da água. E, novamente, ia ocasionar o alagamento, a descida de lama, de folhagem aqui para as áreas comuns do condomínio. Então, considerando tudo isso, a gente gostaria de saber do Dr. Márcio algumas questões. Qual é o prazo que a MRV tem para reparar todos esses problemas que surgiram após a entrega das chaves? Ela aconteceu em junho de 2023. E quais são as implicações legais caso a MRV se recuse a cumprir, né, essas reparações ou não cumpra dentro do prazo? Bom, é evidente que os problemas que nós estamos enfrentando aqui estão causando prejuízos psicológicos, né, emocionais, porque ninguém quer ver uma casa própria e nova sendo inundada a cada chuva que houver, e financeiro, porque bens vão ser perdidos. Gostaríamos de saber quais são os instrumentos legais cabíveis para que a MRV possa indenizar todo esse transtorno que estamos passando. Por último, doutor, gostaríamos de saber se, caso os problemas estruturais que trazem risco à nossa saúde, à nossa segurança, persistam, é possível que os condôminos façam a troca dos seus imóveis, ou a devolução dos seus imóveis, ou ainda que eles exijam da MRV que sejam realocados em um outro empreendimento? Desde já agradeço a atenção do programa Melhor da Tarde e de toda a equipe. Um beijo para você, viu, Jaqueline? Meu senhor. Então vamos pela primeira parte. Existe um prazo para que a construtora consiga, vamos dizer, resolver esse problema, que não é um problema, né? Não. É uma série de problemas. Tem um prazo legal ou não, doutor? Na verdade, a Jaqueline é bem articulada, né? Ela Fala é bem. ótima. Muito bom. E, na verdade, é preciso entender como é que foi todo esse começo, como é que foi esse projeto, porque me parece ali flagrantemente que é um erro de projeto. Mas fizeram ali da construtora, sim, né? Totalmente da construtora, o projeto é dela, né? Então. E ela tem que assumir isso integralmente. Não importa em quanto tempo faz que entregou. A garantia que ela tem que prestar, segundo o Código Civil, são 5 anos de garantia que você tem. Então, me parece que esse prédio foi entregue em junho do ano passado, como ela disse. Então está dentro da garantia. Não fez um ano ainda. E mesmo se não tivesse, isso apareceu agora, mesmo depois dos 5 anos, o condomínio ainda teria direito. Agora, o que ela pergunta é qual o prazo que ela tem. Sim. Isso, ou eles entram num acordo, fazem ali um cronograma de ações para resolver esse problema imediatamente, não é nem prazo, imediatamente, e se a construtora se recusar ou começar a prolongar a resolução do caso, judicialmente ela pode acionar e pedir ali uma tutela para o juiz, para que o juiz antecipe isso e obrigue a construtora judicialmente a fazer esse reparo. Agora, tem que fazer uma ação coletiva, né? O condomínio, porque no caso, ele me parece que é o condomínio, além de unidades, é o condomínio. Sim, O síndico é representante do condomínio, então é o condomínio que entra com uma ação. Outra coisa, no caso de uma situação como essa, porque, gente, abriu um rio no meio do condomínio, que carregou, olha lá, carregou um pouco do asfalto, carregou tudo, virou um lago. Quem foi arrumar? A população. Se paga IPTU, não é para a prefeitura ir lá e resolver também o problema? Porque essa é a parte externa? Na parte externa, pública, sim, a prefeitura teria obrigação de fazer isso. Agora, como a gente comentou há pouco, né, o poder público dificilmente está resolvendo os problemas. Se a população
se eles não fazem isso, talvez a consequência seria maior. Então, eles preferiram fazer do que esperar o poder público e ficar pior a situação ainda. Ela deixou mais perguntas. Ela deixou, eu tenho perguntas aqui. Primeiro, ela queria saber que tipo de recursos cabem nessa história toda aí, em várias situações, de indenizações, e se tem como eles trocarem a construtora que ela falou, a MRV. A gente até mandou um e-mail solicitando uma nota, até agora não tivemos resposta. Básico, né? Então, são essas duas perguntas de maneira geral para finalizar. A construtora, ela tem a obrigação de fazer todos os reparos. Não só a construtora, é importante entender que se essa obra foi financiada por alguma instituição financeira, do sistema financeiro de habitação, tipo Caixa Econômica, ela é corresponsável. Porque antes de aceitar fazer financiamento de um prédio, de um imóvel, eles têm que checar, né? Checar, e eles acompanham a obra para liberar os recursos para a construtora. Não sei se foi esse o caso, mas se tiver, ela também, numa ação, uma possível ação judicial, ela estará ali respondendo até que solidária ou subsidiariamente à construtora, a MRV. Então essa é uma questão. A parte comum, nós estamos vendo ali a parte comum do condomínio, que é a responsabilidade do condomínio representado pelo síndico. E as partes particulares, privativas das unidades, cada morador, cada condômino, ele tem também o seu direito de buscar a reparação dos danos. Dos danos. Dos gastos todos. Inclusive a última pergunta dela, quando ela fala se é possível trocar de unidade, é possível. Essa é uma das condições. Ela pode pedir a reparação. Judicialmente ele pode pedir a reparação do dano, a indenização ou a substituição.